Boa noite, companheiros. Nós vamos falar do nono passo, né? Fizemos reparações diretas dos danos causados às tais pessoas, sempre que possível, salvo quando fazê-lo significasse prejudicá-las ou a outrem. Fala de reparações, né? Esse passo fala de reparações diretas, né? Fala da reeducação, né? Que nós temos que eu reeducando as minhas emoções, né? As emoções, parar de justificar, né? O meu comportamento ou as coisas erradas que eu fiz ou fazemos, usando como desculpa a minha doença. E assim, eu fui uma pessoa extremamente que eu me reconheci só quando comecei na Irmandade, lendo a literatura, e o quanto eu usei a minha doença, meio que manipulei as pessoas, até inconscientemente, eu acredito sim que tenha sido inconsciente, por conta de todas as minhas inseguranças, dos meus medos, né? Então eu era uma pessoa em depressão, né? E não sabia lidar de uma outra forma, né? E esse passo ele traz um esclarecimento de o que a neurose faz com a pessoa, né? Comigo, como fez comigo também. Então fala das consequências de que muitas vezes a doença me prejudicou e eu não prejudiquei algumas pessoas, mas assim, no meu caso não foi nada tão grave assim, né, no meu ponto de vista, de ter prejudicado pessoas a ponto de fazê-las perderem alguma coisa, mas ao mesmo tempo eu começo a lembrar de tudo e dos momentos que eu passei, das pessoas que estavam à minha volta, de todo o carinho, até sempre digo que fui uma neurótica extremamente mimada, porque eu acabava tendo a família toda à minha volta, e eu não sabendo lidar e sempre com o vitimismo muito fluindo, né, na minha vida. Então eu sempre lembro assim da minha mãe, que era uma pessoa muito doente e que em nenhum momento eu pude ajudá-la. Pelo contrário, ela sempre que estava me ajudando, ela vinha da casinha dela tão devagarinho e vinha para ficar comigo porque eu não estava bem ou porque eu tinha medo de trovoadas e relâmpagos, e enfim, a família toda sempre estava muito voltada para mim. Fazer as reparações, eu comecei a ouvir essa palavra dentro da sala de reuniões. E eu vi assim, quando eu comecei a entender esse passo, eu falei assim, a melhor maneira de eu fazer reparações vai ser através da minha mudança, né? Mudança de comportamento, mudança de atitude. E foi assim que eu comecei a fazer reparações. Conversei com meu filho, porque eu acho que eu prejudiquei ele muito. Ele era uma criança, não estava entendendo nada o que estava acontecendo comigo. Eu estava sempre falando para ele que estava com dor de cabeça, para ele ficar quietinho, e ele ficava, e às vezes ficava até me olhando, né? E eu prejudiquei muito. Quando eu falo que eu roubei a alegria dos meus familiares, por conta da minha doença, porque sempre que havia um momento legal entre família, estávamos todos reunidos, brincando, sorrindo, daqui a pouco eu começava com os meus sintomas psicossomáticos e muitas vezes eu acabei estragando a reunião, porque todos ficavam preocupados comigo e eu tinha, assim, muitos argumentos ao meu favor, né? Nossa, eu fui uma pessoa que eu operei o coração quando meu filho nasceu e a família toda ficou envolvida muito com isso, né? Então todo mundo se preocupava muito por conta disso. E aí então eu, sem saber o que eu estava fazendo, eu meio que usei disso, aproveitei desses momentos, né? Mas quando eu comecei na Irmandade, que eu entendi, que eu comecei a entender o que era essa doença, o quanto era uma doença terrível,
eu sabia que para me manter recuperada eu precisava modificar a minha maneira de reagir diante das minhas emoções, dos meus pensamentos, né? Que eu tinha muita coisa para agradecer, em vez de ficar ali na lamúria, no vitimismo, que era assim uma grande arma que eu tinha. Então eu comecei a fazer essa mudança em mim, sabe? Eu sempre falo na sala que o meu passo para a minha recuperação foi ter saído de mim. Quando eu olhei para o meu marido e o meu filho, vi o estrago que eu estava fazendo na vida nas vidas deles, né? E então comecei mesmo a praticar programação, mesmo assim caindo, levantando, eu fui fazendo isso e fui parando de deixar, de colocar as pesadas, as responsabilidades, de colocar as responsabilidades da minha doença nas costas dos outros, né? Eu estava passando por um momento difícil e ninguém tinha culpa de nada, né? Porque hoje, quando eu vejo os depoimentos, vejo marcas e histórias de companheiros que têm cicatrizes profundas, eu fico imaginando o grau do meu egoísmo como estava muito latente, né? Porque eu não tive nenhuma dificuldade assim tão grande para ter passado e para ter feito o que eu fiz. Então o passo também me falou de amor, né? De amor e compromisso. E ele veio falar isso para mim muito forte, né? Que realmente o que era o amor era se incomodar com o outro, era cuidar do outro, né? Sair de mim mesmo, né? E que era um compromisso também que eu tinha que assumir comigo mesma, com as pessoas. E foi assim que eu fui praticando mesmo este passo. Desculpe, companheiros. Fui praticando esses passos e esse nono passo assim de reparações, e é algo que eu faço assim muito até hoje, assim, são algumas coisas dentro da programação que eu faço assim diariamente na minha vida, sabe, a terapia de espelho, o inventário moral. Eu estou sempre procurando ver o que está acontecendo. Quando eu começo com os meus questionamentos, eu começo qual é o defeito de caráter que está querendo aparecer, e já vou correndo fazer mesmo essa revisão toda. E sempre que eu tento se eu machuco alguém com palavras, ou por que eu falei daquela maneira, tinha necessidade, né? Porque o neurótico às vezes gosta de falar, às vezes demais, no meu caso, né? E às vezes eu me cobro muito com isso, mas eu tenho as ferramentas aí para estar me ajudando. E assim, o que eu poderia falar para vocês era sobre isso, desse nono passo, de fazer reparações e não colocar culpas na circunstância, nem nas pessoas pela minha doença, e sempre procurar, eu sempre procuro fazer isso, assim, de estar me analisando sempre, sabe? E agora eu parei com aquela coisa de ficar rememorando o que já passou. Eu sempre vejo, assim, sempre tento viver da melhor maneira o hoje. Eu tive que aprender a viver o hoje por conta de muitas coisas que já me aconteceram, e então eu aprendi a viver o hoje e ser grata pelo hoje, sabe? Por isso, e ser grata por tudo. Então, companheiros, desejo a todos 24 horas de paz e serenidade.